Continuando então com a criação das tabelas, nós vamos agora criar as tabelas que têm chaves estrangeiras. Então vamos começar com a tabela de produto. Então, vindo aqui, esse é um create table produto. Vamos começar com a chave primária, produto underline ID, que vai ser do tipo inteiro, e esse campo é chave primária e não pode conter valor nulos. Ok. Próximo campo é a quantidade em estoque. Então, QTD. Então, eu poderia colocar a quantidade inteira também aqui para o produto, né? Dependendo do comércio, tem produtos que são vendidos apenas de forma inteira. Por exemplo, nesse comércio de roupas, né? Pelo que eu conheço, né, a gente não compra meia camisa, meia calça, meia bermuda, não. A gente compra uma calça inteira, uma camisa inteira, né, e assim por diante. Mas tem comércios que alguns produtos são vendidos fracionados. Né? Você pode comprar, por exemplo, 1,5 kg de alguma coisa, né, 1,5 m de alguma coisa. Então, eu vou mudar o tipo desse campo. Eu vou colocar aqui, né, numérico, por exemplo, 10,3, prevendo e a quantidade pode ser fracionada. Então, coloquei a quantidade e agora eu vou fazer a chave estrangeira. Então, o que acontece? Como é que funciona? Eu vou colocar o nome do campo, underline ID, vou colocar o tipo, e aqui na frente eu coloco reference, coloco o nome da tabela que esse campo vai fazer referência, né? A qual tabela ele faz referência, então a tabela setor. Então, vou colocar aqui o setor. E vou colocar qual campo dessa tabela, né, vai ser o campo de ligação com a tabela setor ID da tabela produto. Vai ser o mesmo campo. Então, a ideia aqui é o seguinte. Na tabela produto, eu tenho um campo chamado setor ID, que faz referência ao campo setor ID da tabela setor. Então, isso para mim significa que é uma chave estrangeira. Então, vou copiar esse código. Vou colocar na nossa janelinha lá de execução. Vamos ver aqui. Crio a tabela. Vou dar uma atualização. Então, a tabela produto foi criada. Olhando aqui a estrutura, então, eu tenho as colunas. E aqui em Constraints, eu vou ver que eu tenho uma chave primária, né, e uma chave estrangeira nessa tabela. Ok? Então, agora, continuando a criação das tabelas, vamos ver qual vai ser a próxima, que tem chave estrangeira. Temos a tabela de venda. Então, vamos fazer essa tabela de venda, que essa é um pouco maior. Então, essa tem duas chaves estrangeiras. Então, vamos ver como funciona. Então, o nome da tabela é tabela venda. A chave primária é venda ID. O próximo campo é a chave estrangeira, que é de cliente. Então, próxima informação é o cliente underline ID. Reference, tabela cliente. O campo cliente underline ID. E seguindo a mesma regra para o produto, então vai ser produto underline ID, reference, tabela produto, ao campo produto underline ID. Então, uma tabela ela pode ter apenas uma chave primária, mas ela pode ter várias chaves estrangeiras. A próxima informação é o preço, que vai ser numérico, 10,2, no caso dos centavos. Posso ter a quantidade, que eu vou colocar também campo numérico, 10,3. Aqui,
10,3. Próxima informação aqui é o total, que é um campo calculado, então a gente viu que não precisamos criar esse campo. Por quê? Porque eu posso pegar o preço, multiplicar pela quantidade e eu chego à conclusão do total. Então, o campo calculado, de acordo com a terceira forma normal, a gente viu que ele não é necessário ficar na tabela. Quem quiser colocar, pode, só que você vai ter problemas, né, de manter esse campo atualizado caso essas informações sejam alteradas. No meu caso, eu não vou colocar. Então, campo data. Aqui, o campo data, vou colocar... como é só data, sem hora, então o campo aqui vai ser do tipo date. E o prazo de entrega. Então, prazo de entrega. E ali é um número, então vou colocar aqui como um inteiro. Ok, feito isso, eu acho que eu finalizei a estrutura da tabela de vendas. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui do lado. Não tem mesmo. Então é só isso. Então vamos ver como vai ficar isso aqui. Então, tabela de venda. Chave primária, não nula. Aqui é uma informação importante. As chaves estrangeiras, né, como eu comentei, elas podem também, você pode forçar com que alguns campos não fiquem vazios. Por exemplo, quando você estiver vendendo um produto, se você não informar qual é o produto, fica estranho você não saber qual é o produto e ter o preço, a quantidade e a data de entrega todos preenchidos. Então, esse campo é importante que ele seja not null, ou seja, é um campo obrigatório. E outra, se eu fiz a venda para alguém. Né? Eu não posso fazer, eu fiz a venda e não informar para quem foi essa venda. Então, aqui no caso, o cliente também vai ser not null, ou seja, vai ser obrigatório informar qual é o cliente dessa venda. Então, vou copiar o comando e vou criar minha tabela de venda. Executar. Opa, deu um erro. Então, eu já notei o seguinte, às vezes, quando eu copio informações do bloco de notas e colo aqui, eu não sei porquê, mas às vezes ele dá uma mensagem de erro, mesmo estando tudo escrito certo. Pode ser que eu tenha escrito errado, mas vamos verificar item por item. Então, a chave estrangeira está aqui, do tipo inteiro, é um primary key, not null, vírgula, então até aqui está tudo certo. A próxima informação tem o cliente ID, aqui é o nome do campo. Aí eu tenho a palavra reference, espaço, tabela cliente. Então a tabela cliente, ela existe, então tá certo. Tem o campo cliente ID lá. E not null, ok? Que foi onde ele deu erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses espaços aqui, só fazer pequenas correções sem mexer em nada. Né? Que às vezes só isso, só o fato de ter copiado e colado, que às vezes ele dá problema. Vamos ver se isso já corrige. Não, nesse caso não corrigiu. Então, se eu escrevi alguma coisa errada, vamos ver na documentação. Postgres, create table. Versão 12. Então, vamos ver aqui, ó. Reference. Então, escrevi certo, né? Reference, o nome da tabela de referência e o nome da coluna de referência. Então, apenas vindo aqui. Vai que eu tenho escrito errado isso. Pequenas correções. Executei. Não. O que faltou aqui foi o seguinte. Faltou eu dizer o tipo da coluna, né? Então, a coluna cliente e a coluna produto são do tipo inteiros, né? As duas. Então, é isso que estava dando erro. Apesar de ele estar dando que é um erro de sintaxe, realmente, não é que eu escrevi errado, é que faltou informação. E ele interpreta como se eu tivesse escrito o comando errado. Então, vamos executar agora o comando. Ó, criou a tabela com sucesso. Então, refresh, tabela produto, aqui.
as colunas, desculpa, não foi tabela produto, tabela venda, aqui, as colunas da tabela venda e as constraints. Eu tenho agora uma chave primária e duas chaves estrangeiras nessa tabela. Vamos criar a próxima tabela do nosso exemplo aqui, que é, então, criamos a venda, cliente, fornecedor, setor, a tabela produto também foi. Deixa eu só confirmar aqui, tabela produto foi. Então, última tabela para ser criada é essa, produto, fornecedor. É uma tabela que só tem uma chave primária e tem duas chaves estrangeiras. Então, vamos ver aqui essa tabela. Então, o nome da tabela é produto, fornecedor, o nome da chave primária, produto, fornecedor, que é not null também, e ele faz referência ao produto, que já está aqui na linha de baixo, e também faz referência ao fornecedor. Fornecedor ID, tabela fornecedor, e ao campo fornecedor ID not null nos dois. E aqui eu não preciso nada disso. Aqui não tem essa vírgula. E pronto. 3 campinhos igual está aqui. Chave primária e duas chaves estrangeiras. Esse comando. Aqui e vou criar a tabela. Ó, erro de novo. Mesmo erro daquela hora. Ó, int e int. Então, isso. Então, faltou eu especificar o tipo, né, do campo para o banco de dados. Então, feito isso, aqui ele deu um erro próximo ao int. Então, vamos ver agora o que eu escrevi errado. Então, aqui, fornecedor int, chave primária, fornecedor ID int, referência fornecedor, chave fornecedor ID not null, tá certo, vírgula, produto ID int, referência produto, que é a tabela produto, campo produto ID not null. Então, agora eu não estou vendo problema algum aqui. E ele deu um problema perto do int, só que como tem 1, 2, 3 ints, fica difícil saber qual é. Aí ele disse o int da linha 1, também não ajudou muito, né, a gente localizar o erro. Mas como eu falei, às vezes dá erro de eu copiar e colar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses espaços aqui, fazer pequenas alterações bobinhas aqui e tentar executar, tá vendo? Ele executou. Então, às vezes não é que eu tenha escrito errado, é porque eu copiei do bloco de notas. Então, eu sugiro vocês, se vocês copiarem do bloco de notas ou de algum outro aplicativo e colar aqui, pode ser que dê problema. Agora, se você escrever o comando direto aqui, a chance de dar erro é bem menor. Aí, quer dizer, a chance de dar erro, se der um erro, é porque você realmente escreveu alguma coisa errada. Então, tabela fornecedor produto, que é essa aqui. Ó. Então, olhando aqui, eu tenho a estrutura, as colunas, e aqui ele me diz ó, que eu tenho uma chave primária e duas chaves estrangeiras. Então, estamos aqui com toda a estrutura, né, com base nesse exemplo, após fazer a normalização dessa tabela principal. A próxima coisa que eu vou fazer aqui, né, na próxima aula, a gente vai começar a inserir dados nessas tabelas, para vocês verem como funciona a inserção de dados e quais são as preocupações quando você tem chaves estrangeiras, né, e chave primária nas tabelas. Até a próxima aula.